Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, obreiro da casa de Deus. Meus irmãos, estamos iniciando mais um trimestre, certo? Aqui o segundo trimestre aqui do ano 2024. E essa lição dos juvenis aqui vai falar sobre conhecendo os livros dos profetas. Aí vai falar de todos os profetas. A primeira lição vai falar sobre conhecendo os profetas maiores, que é a lição de hoje. O segundo capítulo, Deus contava com Isaías. Terceiro, Jeremias, onde buscar coragem. Quarto, Ezequiel, um jovem com visões. Quinto, Daniel, Deus controlando tudo. Sexta lição, conhecendo os profetas menores. Sétima lição, Osés e Joel. Oitava lição, Amós e Obadias. Nona lição, Jonas e Miqueias. Décima lição, Naum e Abacuque. 11ª lição, Sofonias e Ageu. 12ª lição, Zacarias e Malaquias. E 13ª lição, a última, a profecia na atualidade. Então, uma lição muito boa. A lição de hoje vai falar sobre conhecendo os profetas maiores. E o textuário vai dizer o seguinte: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo também 20. Então, uma lição muito boa, conhecendo os profetas maiores. A nossa leitura bíblica em classe está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 13 ao 19, e depois pula para o versículo 23 do mesmo capítulo. Diz assim, olha: e o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes. Lembrando que os profetas na antiguidade também eram chamados de videntes, certo? Dizendo: convertei-vos de vossos meus maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Versículo 15. E rejeitaram os estatutos e o concerto que fizeram com seus pais, como também os testemunhos com que protestará contra eles. E andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em toda a roda deles, dos quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem aliança com eles, ou seja, todos os cananeus, né, ali daquela região. Versículo 16, do povo de Israel com Deus. E deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagens de fundição, ou seja, fizeram imagens de animais, de outros deuses, para adorar outros deuses, com minerais, né, ouro, cobre, por aí ia, né? 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque. E o que é um ídolo do bosque? O ídolo do bosque, ele também é chamado de poste ídolo, ou seja, era um lugar de adoração que as pessoas se reuniam para adorar os deuses pagãos, certo? Que tem a ver também com a adoração a Baal, certo? E se prostraram perante todo o exército do céu e serviram a Baal. Baal, ele era o principal deus ali dos cananeus, né? Quando as pessoas queriam agradecer pela fertilidade, pelas chuvas, pela abundância, adoravam principalmente Baal. Vocês lembram quando Deus falou por intermédio de Elias: olha, vocês estão adorando Baal, então Deus vai fazer que não chova durante 3 anos e meio. Ou seja, a Baal, o povo agradecia a Baal pelas chuvas. Quando Deus fez que não chovesse em Israel e nas regiões circunvizinhas durante 3 anos e meio, Deus estava mostrando para aquele povo que Baal não tinha poder nenhum. Então Baal também era adoração. As pessoas adoravam a Baal, agradecendo pelas chuvas também. Olha, versículo 17. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas. Veja que coisa terrível. Eles entregavam nos cananeus, muitas vezes, né, principalmente o deus Moloque, era uma cultura daquela região que eles entregavam o filho primogênito, quando tinha um recém-nascido, o primogênito, para ser queimado em oferenda ao deus Moloque. Então veja a distância espiritual que o povo estava de Deus, ao ponto de muitos, não todos, entregarem seus filhos para sacrifício a um deus chamado Moloque. E deram-se adivinhações e criam em agouros. O que é agouros? Agouros era previsão do futuro feitos por alguns sacerdotes. Então, quando a Bíblia diz assim, olha, e deram-se a adivinhações e criam em agouros, é porque eles
deixaram de obedecer a Deus, de pôr sua confiança em Deus e passaram a acreditar em adivinhações. Essas adivinhações, na época, tinha sacerdotes que diziam que podiam prever o futuro, mas na verdade tudo baboseira, me perdoe a palavra. E venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Versículo 18. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Até que o Senhor tirou, versículo 23. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falará pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Então é triste, meus irmãos, nós vemos isso aqui. Vocês me perdoem o barulho, porque a rua aqui fora aqui é bem movimentada. E é o momento, esse é o tempinho que eu tive para gravar essa aula. Então me perdoe pelo barulho, certo? Vamos lá. Olha aqui, na introdução diz o seguinte, olha... Vimos que o ministério profético surgiu como uma forma de oferecer ao povo de Deus orientação acerca da vontade divina. Então, meus irmãos, conhecendo os profetas maiores, então nós vimos aqui, olha, os profetas, certo? Os profetas, eles não eram intérpretes. O intérprete, ele ouve a mensagem, interpreta para o seu idioma e fala para o povo, certo? Deus falava com os profetas no seu idioma, na sua língua, da forma que eles entendiam. Então, os profetas não é considerado intérprete, mas sim porta-vozes do Criador, certo? Então essa era a função dos profetas. Olha aqui, esse ministério de profetas, ele surgiu como uma forma de oferecer orientação ao povo para que eles aprendessem e ouvissem a vontade de Deus para a nação de Israel, certo? E de Judá, certo? Diz assim, olha... Segundo a lição, nós vamos estudar aqui que existe uma divisão entre profetas maiores e profetas menores, certo? Essa classificação não foi feita pelos personagens bíblicos, mas pelos estudiosos da Bíblia no decorrer dos séculos, certo? Então, só foi uma separação. Não quer dizer que um profeta era melhor do que o outro, era maior, tinha mais poder, tinha mais comunhão com Deus. Tem a ver com seus escritos. Se a gente for olhar os capítulos do livro de Jeremias, do livro de Isaías, de Ezequiel, tem acho que mais de 40, 50, 60 capítulos. E os profetas menores têm pouquíssimos capítulos. Tem livros aqui dos profetas, chamados profetas menores, que tem 5 capítulos, que tem menos de 10 capítulos, que não tem mais do que 15. Então, profetas maiores têm a ver com seus escritos que foram maior em termo literário, isso é em termos de literatura, certo? Então os estudiosos classificaram tais livros como os profetas maiores e profetas menores, não por conta da relevância dos seus escritos, e sim em razão do volume do conteúdo encontrando nesses livros. O primeiro capítulo vai falar sobre a importância, certo? A importância dos profetas maiores, certo? Olha aqui, meus irmãos, Deus sempre levantou profetas, que é um porta-voz de Deus para o povo, certo? Nós vimos que até o próprio Abraão, muitas vezes ele é tido como um profeta, mas na verdade ele era um patriarca, mas também por falar com Deus, muitas vezes ele é conhecido, né, principalmente na cultura judaica, também como um profeta de Deus, certo? O próprio Moisés, apesar que ele não tem esse título, mas nós podemos dizer que Moisés, além de líder, ele também era um profeta de Deus, ele também era um juiz, certo? Entre Deus e o povo, certo? Então nós vimos aqui que esse ministério de profetas, ele surgiu principalmente, certo? Após o final ali do tempo chamado Tempo dos Juízes, certo? Que começou a monarquia em Israel. Então nós vemos aqui, por exemplo, Samuel, ele é o último dos juízes e o primeiro dos profetas ali conhecidos, profetas literários. Então nós vemos tudo isso aqui, certo? Depois Deus levanta Natã e depois outros profetas, a profeta Aías, né, na época de Salomão. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, que depois da divisão do reino, aí sim que foi preciso Deus levantar mais profetas, porque o povo estava se distanciando de Deus, certo? A população de Israel estava crescendo. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu, certo? Então foi necessário Deus levantar mais profetas para falar com o povo, para que o povo soubesse qual era a vontade de Deus, certo? E muitas vezes as pessoas comuns não tinham
como é que eu posso dizer, não tinha coragem de confrontar um rei. Por exemplo, Natã, ele foi confrontar Davi, naquele caso de Batseba. Mas por quê? Porque Natã, ele era profeta de Deus, ele era um profeta conhecido no meio do povo, todos respeitavam ele e também ele recebia autoridade diante de Deus. Então aí sim que ele foi diante de Davi e confrontou Davi. Então os profetas também eram levantados por Deus para confrontar os poderosos, os reis, né, os líderes ali do povo, certo? Muitas vezes esses líderes estavam se fazendo o que não agradava a Deus. No caso de Davi, apesar que depois Davi se arrependeu, pediu perdão, mas nós vamos ver aqui no estudo dessa lição aqui que muitos homens, muitas mulheres, muitos reis não obedeceram a Deus e não se arrependeram. E foi levando a nação, não todos, mas muitos, para distante de Deus. Então nós vamos ver aqui. Então a importância dos profetas maiores. A profecia era indispensável, como diz aqui, né? A profecia ela era indispensável. Vamos vai falar o primeiro tópico, o segundo tópico, quem eram os profetas, e terceiro tópico, o julgamento de Deus. Nós vemos aqui que, haja visto o cenário da degradação moral e espiritual, nós vemos aqui que após a separação do reino, ficou Israel, chamado também de Reino do Norte, e Judá, também chamado de Reino do Sul, certo? Ambos estavam num declínio moral, certo? Estavam se distanciando de Deus, certo? Tanto no obedecer, eles podiam honrar Deus com os lábios, mas o coração deles estava distante de Deus. Então foi necessário Deus levantar profetas, certo? Para confrontar esse povo, para confrontar, como fala aqui no primeiro tópico, né? Para confrontar eles sobre a maldade deles, sobre a idolatria do povo, sobre a injustiça social para com o povo. Então foi necessário Deus levantar profetas. E quem eram os profetas? Os profetas, eles eram judeus. Eles eram israelitas, certo? Era um povo. Deus levantou profetas de dentro do povo, certo? Homens que eram tementes a Deus, que amavam a Deus. Aí Deus, no tempo que Deus quis fazer, levantou ele como profeta. Agora você vai ser o meu porta-voz para com o povo, para com Israel, para com Judá, certo? Então nós podemos ver isso aqui. E quem eram os profetas, né? Deus escolhe, separa e inspira homens para trazerem uma mensagem de advertência aos governantes e a toda a nação. Eles receberam a missão de conscientizar, certo? Conscientizar, olha aqui, ó. Conscientizar o povo ao quê? Ao arrependimento. Ao arrependimento. Certo? Essa era a função do profeta, era conscientizar, o povo ao arrependimento. Nós vemos aqui que a verdadeira religião deveria ser restaurada, certo? Que tem a ver com a santidade restabelecida, né? A aliança com Deus renovada, certo? Só que tinha um problema, muitos desses profetas foram perseguidos. Muitos profetas foram mortos pelo próprio povo, porque o povo estava distante de Deus e não acreditavam que esses profetas eram profetas de Deus. Porque muitas vezes esses profetas eram levantados por Deus, mas eles eram humildes, eles eram simples, eles não eram um rei, eles não eram alguém super rico. Ele muitas vezes era um profeta do povo. Aí a Bíblia diz que onde está o nosso tesouro também vai estar o nosso coração. As pessoas começaram a colocar os seus desejos acima dos desejos de Deus, acima de Deus. Então muitas vezes o profeta ele não tinha medo de falar. Ele dizia, olha, você está errado, se arrependam, senão Deus vai mandar julgamento. Só que o povo dizia, não, nós somos a nação eleita. Nós temos o templo de Deus. Deus habita no templo. Então Deus está conosco, independente do que aquilo que a gente faz. Então o povo estava se distanciando de Deus. O profeta denunciava o pecado, mas eles não queriam se arrepender. Até que aqui, meus irmãos, então qual foi o julgamento de Deus, né? Como já falei aqui, algumas coisas absurdas, corrupção, né? Corrupção, assim como nós temos nos dias de hoje, corrupção, injustiça social. Mas tinha algumas coisas que Deus não se agrada, diante de tudo isso, Deus não se agrada disso, da idolatria, de todas essas coisas. Mas o ápice de todo esse pecado era, eles adoravam outro Deus, certo? Então a idolatria, ela também é tida como um adultério.
ela também é tida como uma feitiçaria, certo? E tinha outra coisa que a idolatria estava encaminhando muitos. Qual era? O sacrifício de crianças a um deus chamado Moloque. Então Deus se indignou com tudo isso, mandou os profetas para que o povo se arrependessem, certo? Como o arrependimento não veio, meus irmãos, qual foi o julgamento? A Bíblia diz que Israel, certo, que era o reino do norte, eles sucumbiram diante da Síria. Eles sucumbiram diante da Síria no ano de 722 antes de Cristo. A Síria veio, matou muitos, destruiu, levou cativos, trouxe pessoas de outras nacionalidades para habitar em Israel, ou seja, houve ali uma miscigenação de pessoas, certo? De pessoas pagãs com pessoas que estavam de israelitas, certo? E ali gerou problemas, sofrimento, tristeza. Por quê? Porque eles estavam distantes de Deus, certo? O reino de Judá, certo? Ele durou mais um pouco porque Judá sempre buscou mais, após a separação, o povo de Judá buscou mais a Deus, mas também com o tempo eles começaram a se distanciar de Deus. Então nós vemos aqui que Judá, a tribo de Judá, que é também chamada de Reino do Sul, certo? Aqui, olha, por volta de 605, na Babilônia veio sob o comando de Nabucodonosor. Em 605, ali foram levados cativos ali para a Babilônia, muitos, dentre eles Daniel e seus 3 amigos, né? Ananias, Misael e Azarias. E até que, por o povo não se arrepender e não buscar a Deus, Deus permitiu que em 586 a.C., Jerusalém, olha, Jerusalém, a cidade eleita, certo? A Jerusalém, junto com o templo, fosse o quê? Queimados, certo? Então nós vemos aqui que foi a história triste, certo? Então tudo isso aqui, meus irmãos, porque o povo não se voltou para com Deus, certo? Mas que Deus nos ajude, certo? Para que nós venhamos aprender com os erros dos nossos irmãos no passado e também que nós venhamos aprender com os nossos erros. Então eu vou parar por aqui. Acho que uma aula breve, lógico, mas eu vou parar por aqui e iremos iniciar aqui na próxima parte aqui o capítulo 2, certo? Meus irmãos, agora voltando aqui no capítulo 2, onde vai falar sobre introdução aos estudos dos profetas maiores, certo? Dos profetas maiores. Nós vemos aqui qual era a principal função dos profetas. Olha aqui, protestar contra o pecado, certo? Então, porque além de orientar e ensinar, mas principalmente protestar contra o pecado, certo? Nós vamos ver aqui essa era a principal, uma das principais funções ali do profeta, certo? Pecados praticados pelo povo, pela nação de Israel e de Judá, certo? Lembrando que essa chamada Era dos Profetas principalmente se iniciou ali após a separação do reino de Israel, né? Que se ficou Reino do Sul e Reino do Norte, certo? Então nós vemos aqui, olha, o que seria aqui profetas literários, certo? Ou seja, eu botei aqui, olha, todos que têm seus nomes como nome de livro. Por exemplo, livro de Isaías, livro de Jeremias, livro de Oséias, livro de Jonas, livro de Daniel, livro de Malaquias. Então todos esses profetas do Antigo Testamento que tem o seu livro, né, como seu nome, como foi Deus que deu a mensagem, mas ele escreveu, lógico, Deus inspirou, certo? Então profetas literários é aqueles que a sua mensagem ficou relatada lá como um livro. A sua mensagem foi escrita e ficou como um livro. Por exemplo, o livro de Isaías, né, ficou relatado como livro. Então, profetas literários foram aqueles profetas que escreveram, né, que têm livros em seus nomes, certo? Esse é o profeta literário, que a sua mensagem depois ela ficou guardada, preservada em forma de livro. Acho que essa é a melhor resposta. Profeta literário é aquele cuja a sua mensagem ficou preservada como livros, certo? Como livro, no singular, como livros, certo? E os profetas, olha aqui, e os profetas não literários, certo? São aqueles profetas que foram inspirados por Deus da mesma maneira, porém, as suas mensagens estão descritas em outro, eles não têm nomes, né? A sua mensagem foi preservada dentro de livros, mas não de um todo. Por exemplo, o livro de Samuel, o livro de Reis,
certo? Vai falar sobre Elias, vai falar sobre Eliseu, vai falar sobre Natã, vai falar sobre Samuel ele teve livro, perdão. Então, profetas literários, exemplo de Elias, Eliseu e Natã, são aqueles profetas que eles não têm livros em seu nome, podendo assim dizer, certo? Foram usados por Deus da mesma maneira, certo? E quais são os profetas maiores, certo? Profetas maiores. Lembrando que não é por conta, ele é maior ou menor, não, é por conta do conteúdo, certo? Os livros desses aqui, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, são livros que têm muito conteúdo, muitos capítulos, certo? Isaías, Jeremias, foi Jeremias também que escreveu o livro que tem o seu nome, Jeremias, e também tem um livro chamado Lamentações de Jeremias, certo? Ezequiel e Daniel, esses são chamados profetas maiores, que tem a ver, vou botar aqui, olha, tem a ver com seu conteúdo, com conteúdo literário, certo? Por isso são chamados de profetas maiores, certo? A lição vai falar também aqui sobre profetas maiores, então, que também profetas literários, ou também chamados profetas escritores, né, que escreveram livros, certo? E os profetas não literários são aqueles que não escreveram livros, certo? Vamos lá. Nós temos aqui a relevância ministerial em relação aos demais profetas, e sim pelo fato de seus escritos comportarem maior quantidade de textos, capítulos e versículos, certo? Ou seja, nessa parte aqui de profetas maiores, nós temos 4 profetas e 5 livros, certo? Porque aqui em Jeremias ele escreveu o livro que tem seu nome, Jeremias, e tem o outro que é chamado de Lamentações de Jeremias, certo? Olha aqui, meus irmãos, a lição vai falar também no tópico aqui, terceiro, o período do ministério profético de Israel e Judá, tópico 2, perdão. Vai falar assim, olha, pré-exílio, certo? Essa palavra pré significa antes, certo? Então, aqueles profetas pré-exílio eram aqueles profetas que foram antes do exílio, certo? E a sua principal mensagem, além de orientar, era advertir para que Deus não mandasse o julgamento, porque o julgamento seria pesado, certo? E nós temos aqui os profetas chamados profetas pós-exílio, ou seja, pós significa depois, certo? Ou seja, aqueles pós-exílio, ou seja, pós-exílio, depois do exílio, cujas principais mensagens eram, olha aqui, veja a diferença. Os profetas antes do exílio, como exemplo de Isaías, como exemplo de Jeremias, apesar que Jeremias estava vivo durante o exílio de Judá, certo? O exílio babilônico, mas ele advertiu, ele é considerado um profeta pré-exílio, porque ele advertiu a nação antes do exílio, para que ele se arrependesse dos seus pecados, certo? Então a principal mensagem de Jeremias, de Isaías, certo? De outros profetas, né? Era de advertir a nação para que se arrependessem, certo? E a principal mensagem dos profetas chamados profetas pós-exílio, ou seja, profetas que Deus levantou depois do exílio, a principal mensagem era ensinar, encorajar, porque a nação estava quebrada, porque foram destruídos, muitos mortos e outros levados cativos, consolar, denunciar a injustiça social, certo? Veja a diferença para a mensagem. Claro que também ele ensinava, mas o profeta pré-exílio, os profetas que eram antes do exílio, eles principalmente ensinavam também, mas principalmente advertia o povo para que se arrependesse. Como não se arrependeu, veio o exílio, veio o castigo de Deus. Aí agora Deus levantou outros profetas, chamados profeta pós-exílio, ou seja, depois do exílio, depois do julgamento de Deus, depois do castigo, certo? Aí a principal mensagem dele, o tema principal era ensinar, encorajar, consolar, denunciar a injustiça social, certo? Então acho que depois a entender, mais ou menos aqui. E no capítulo 3 ele fala sobre a estrutura de cada livro, certo? Nós temos aqui, então nós temos aqui Isaías, certo? Ele é um profeta pré-exílio, certo? Que foi antes do exílio. E também ele é conhecido, ele denunciava o pecado do povo para que se arrependesse. Mas Isaías também tem, a sua mensagem contém, o seu livro contém muitas mensagens
sobre Jesus Cristo, sobre o Messias. Então Isaías é conhecido como profeta messiânico, né? Capítulo 9, capítulo 11, entre outras passagens, vai falar ele falando sobre o futuro, né? Sobre o Messias que viria para salvar a humanidade, certo? Jeremias, ele é considerado um profeta pré-exílio, mas ele viveu tanto pré como pós, certo? Depois que a Babilônia veio, subjugou Judá e levou cativos, e depois de 586, certo? Quando Jerusalém foi queimada, Jeremias ele foi levado, né, para o Egito, onde muitos ali quiseram levar ele ali para o Egito, mas Jeremias ele viu essas duas épocas, o pré, que foi antes do cativeiro, e o pós, depois do cativeiro, certo? Então Jeremias, a principal mensagem dele, por isso que também ele foi muito perseguido ali pelos rebeldes, porque ele advertia Judá, olha, arrependei-vos, porque senão o julgamento de Deus vai vir, certo? Nós temos aqui as lamentações de Jeremias. O que é as lamentações de Jeremias? As lamentações de Jeremias se baseiam no clamor de Jeremias a Deus, certo? Pelo povo, para que Deus tivesse misericórdia do povo, porque Jeremias sabia que o julgamento de Deus seria pesado, certo? Então, meus irmãos, assim como nos dias de hoje, a palavra de Deus, o Espírito Santo nos convida a nós nos arrependermos, porque o julgamento de Deus, assim como foi para com Israel e assim como foi para Judá, foi um julgamento pesado. Porém, assim como o povo, aquele que foi fiel a Deus, ele foi guardado do mal. Nos dias de hoje, meus irmãos, também aquele que é fiel a Deus será guardado do mal. Glória a Deus. Olha aqui, Ezequiel, ele é um profeta pós-exílio, ou seja, quando o povo foi levado para Babilônia, Ezequiel, que já era temente a Deus, certo? Obedecia à lei de Deus. Quando ele estava lá na Babilônia, aí Deus falou com ele, olha, agora você vai ser profeta, você vai ser um porta-voz meu para a nação, para consolar, para denunciar também a injustiça também, e encorajar o povo. Então a mensagem central do livro de Ezequiel é que se o povo se arrependesse a Deus e se voltasse para Deus, glória a Deus, se você ver aquela passagem ali do Vale de Ossos Secos, Deus iria restaurar, glória a Deus, a nação de Israel. Então a mensagem central do livro de Ezequiel é sobre a restauração nacional de Israel. Glória a Deus. E Daniel, nós vimos aqui que Daniel, ele também é um profeta pós-exílio, certo? Deus levantou ele lá na Babilônia. Deus levantou Daniel como governador de toda a Babilônia. Para quê? Para Deus mostrando para o povo, olha, mesmo vocês estando num país estrangeiro, esse país estrangeiro, todo ser humano, toda raça humana, todo o universo está no meu controle. Então Deus levantou Daniel para mostrar para o povo que mesmo o povo tendo pecado contra Deus, mesmo o povo estando morando num país estrangeiro, cativo, Deus ainda estava no controle. E Deus levantou Daniel ali como um grande profeta de Deus ali na Babilônia, certo? E a mensagem central ali do livro de Daniel é que Deus levantou eles como governador. O que Deus fez ali, quando os homens ali foram lançados na fornalha de fogo, Deus deu livramento, ou seja, a obediência a Deus nos traz bonança, nos traz alegria, nos traz esperança. E também falou muito sobre o futuro de Israel e o futuro das nações. Então é isso, meus irmãos. E espero que vocês tenham aprendido, né? Só lembrando que o cativeiro babilônico, certo, durou 70 anos, certo? Depois vou gravar mais essa semana, com a permissão de Deus, mais alguns vídeos para auxiliar vocês nesse estudo desse trimestre falando sobre os profetas. Paz do Senhor, me perdoe o barulho, vou parar por aqui e até a próxima lição.